Olá pessoal, olá amigos, família. Bom, aqui para fazer um breve relatório sobre o meu jejum prolongado, objetivo de 120 horas. Ontem eu fiz um sobre as minhas primeiras 24 horas e agora eu vou falar para vocês alguma coisa que aconteceu comigo, o que eu percebi durante as outras 24 horas, totalizando 48 horas. Na verdade, esse vídeo agora que eu estou fazendo já tem 51 horas de jejum. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de enfatizar novamente que eu não aconselho a qualquer pessoa a fazer isso sem as devidas precauções, sem ele ter uma experiência mínima de 6 meses em jejum intermitente, sem ele ter feito exames, sem procurar orientação médica e de nutricionistas. Então, não é brincadeira. E outra coisa que eu gostaria de alertar para as pessoas que têm necessidade, às vezes, de buscar na internet, tome muito cuidado com esses vídeos que tem por aí sobre jejum intermitente. Eu estou vendo muita coisa que não é verdade. Tem gente que coloca uma foto da pessoa totalmente obesa e depois ela magrinha. Impossível. Você não consegue eliminar gordura em tão curto prazo. Eu te falo isso porque eu demorei 3 anos para eliminar gordura localizada através do jejum intermitente de período de 18 a 24 horas. Então, tomem muito cuidado com esses vídeos que só estão dispostos a ganhar likes para poder faturar. Na verdade, eu não tenho interesse nenhum nisso. Só quero esclarecer, criar um didário aqui. Então, fica aí o alerta. Muito cuidado. Eu estou falando isso porque eu estou pesquisando, estou verificando os vídeos. E é muita fanfarronice, é muita conversa fiada. Eles devem ter tido objetivo, devem ter tido resultados, obviamente, porque às vezes, são pessoas que fazem isso realmente, mas demora, isso toma tempo, não tem esse resultado milagroso como eles falam, muitos deles. Alguns são sérios, tudo bem. Então, não aconselho a qualquer um a fazer isso. Se você não tem uma alimentação adequada, não faça, porque você vai ter problemas. Eu faço porque minha alimentação é adequada, tenho um hábito de fazer jejum intermitente há mais de 3 anos. Então, feito isso, vamos ao que interessa. As minhas primeiras 24 horas, já relatei aí, foi tranquilo, porque eu já tenho o hábito de fazer 18 a 24, para mim não tem muito impacto. Os meus próximos 24 horas, que foi de 2 horas de ontem até 2 horas de hoje, também eu não senti muita coisa, confesso. A única coisa que eu senti durante a noite, um pouquinho de dor de cabeça, mas fora isso, nada. Já andei hoje 6 quilômetros, já fiz a minha atividade física, como eu estou fazendo alguma coisa leve, já trabalhei na obra que eu falei ontem, que eu estou fazendo ali no nosso portal do condomínio aqui. Então, para mim, diminuiu um pouco a intensidade. Aí eu vou falar assim, o que é que diminui? Diminui um pouquinho a intensidade da explosão muscular. É óbvio que o nosso próprio organismo começa a nos poupar. Ou seja, você começa a ter um pouquinho mais de usar a energia de forma eficaz, para não perder, para não se desgastar muito. Então, fora isso, no meu caso, foi tudo tranquilo, estou muito bem hoje, eu estou bem agora, depois de 51 horas de jejum intermitente. O objetivo desse jejum é dar uma limpada nas minhas células. Estou me baseando no estudo do médico, cientista médico japonês, Yoshimo, um nome esquisito, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina de 2016, defendendo essa tese do princípio da autofagia, que é benéfico para a renovação celular. Então, esse período de 24 horas, quando se fica em jejum, de 24 a 48 horas, você literalmente entra num processo de autofagia, ou seja, o nosso corpo começa a autodevorar, começa a eliminar essas células deficitárias, porque ele precisa economizar energias, então ele começa a eliminar elas, realmente começa a transformar gordura em energia. Então é um processo que por exemplo, a gordura, muitas gorduras localizadas, eles vai consumir primeiro do fígado, depois de algumas partes, depois o último processo que ele consome
do abdômen, porque é a parte que protege os órgãos vitais do nosso corpo. Então, em questão de definição, muitos aí da internet, das pessoas que colocam fotos aí, definição muscular com jejum intermitente. Eu já tenho uma definição, tinha uma gordurinha, não vou mostrar aqui agora, mas eu tinha uma gordurinha, pouca coisa, ela está sendo consumida aos poucos. Eu acho que no final desse processo de 120 horas, basicamente ela vai ser eliminada, porque em tese, hoje eu me pesei, por exemplo, hoje, estava com 74,5. Quando eu comecei esse jejum, eu estava com 75,5. Então, teoricamente, eu não perdi 1 quilo, porque como eu estou bebendo muita água, você acaba expelindo muito através da urina, e você perde líquido, não peso. Eu devo ter perdido aí uns 100, 200, 100 gramas de gordura, é muito que eu perdi. Então, é falacioso afirmar, né, as pessoas que afirmam que elas iniciam um processo de jejum intermitente longo, gordas, com bastante gordura localizada, e perdem 10 quilos. Elas perdem realmente 10 quilos. Por quê? Vão eliminar merda, vão eliminar líquidos retidos, mais água do que qualquer outra coisa, aí se perde 10 quilos tranquilamente. Mas, com toda certeza, perde-se muito pouco em relação à gordura localizada. Em tese, se perde em torno de 800 gramas no final do processo desse, 800 gramas de gordura. 1 quilo, vamos colocar, que não é pouca coisa, que 1 quilo de gordura tem uma massa, uma quantidade enorme, mas é totalmente distribuída pelo corpo. Então, findado essas 48 horas, já partindo para mais 24, onde se continua esse processo. Depois do processo de autofagia, nós temos um processo de aumento dos hormônios de crescimento, ou seja, dos 48 até os 56 horas, nós temos aí um aumento dos hormônios de crescimento, porque elas começam a destruir e começam a criar outras células novas. É um processo de renovação celular. E até agora eu estou bem. Acredito que amanhã meu organismo ele vai continuar estável, e eu acho que, pelo meu entendimento, eu acho que no sábado, assim, nas próximas, depois de passar as 72 horas, nos próximos, aí sim eu vou me sentir, eu acredito que eu vou me sentir um pouquinho mais lento assim, um pouco com menos explosão, porque o nosso organismo ele vai nos proteger. Senão, eu continuar da mesma intensidade, mas vamos esperar chegar lá para a gente estar falando sobre isso. Então, essas minhas 48 horas de jejum intermitente do meu objetivo de 120 está sendo tranquilo. Não vou ficar enfeitando aqui, falando que aquele monte de drama, que eu acho que a gente tem que ser mais objetivo e direto. Pretendo fazer esse relatório no máximo em 10 minutos. Gastei muito tempo aqui só falando sobre essa questão do alerta que eu estou falando. Entrem no YouTube e coloquem lá para vocês verem, jejum intermitente. Você vai ter uma infinidade de vídeos lá, com bastante visualizações ali, a maioria está faturando em cima dessas visualizações, e falando que um jejum de, às vezes, de 48, 180, 120 horas, vai te fazer perder peso assim de um dia para o outro, perder gordura, definição muscular. Eu acho que isso não é verdade. Estou provando isso em mim mesmo. Porque, do contrário, como eu tinha pouca concentração de gordura localizada, eu deveria estar totalmente seco. Então, fica aí o alerta para todo mundo que quiser fazer alguma coisa, para não se iludir em relação a isso. Porque se isso for verdade, se fosse verdade, eu deveria perder aí todas as minhas reservas de gordura que eu tenho no corpo, nesses 120 dias. E não vai acontecer isso. Eu garanto para vocês, já que eu já perdi em tese aí 100 a 200 gramas de gordura nesse período. Então, o nosso corpo, ele aprende, eu acredito que ele aprende a economizar o máximo possível de energia, assim, não é que a gente fica lento, tolerado, a gente fica lento, mas você começa a medir mais
as suas atitudes, você começa a se preocupar um pouco mais em desgastar-se sem necessidade, a sua mente começa a ficar mais centralizada, na verdade, a gente começa a ter um pouquinho mais a mente, ela se aquieta de uma certa forma que você mantém um pensamento único, você não fica, assim, a minha mente ela não fica espalhada, pensando em muita coisa, você procura canalizar-se de repente para você não ter muito movimentação. E eu percebo isso, quer dizer, eu já tenho isso, né, em mim, para não ter muita dispersão, porque o pensamento desvairado também, a pessoa quando ela pensa muito para lá e para cá e para tudo, ela acaba desgastando muito em relação à fadiga física. Ok? Então, tá aí o relatório desse diário que estou fazendo do meu objetivo de 120 horas e espero que nas próximas 24 horas, que falta menos, aqui já são 5h26, a gente consiga colher mais alguma coisa para estar falando amanhã. Tá ok? Um abraço e não faça jejum intermitente prolongado se você não tenha no mínimo 6 meses de experiência de jejuns curtos, de 18, 16, de 24, alternados, e se você não passou por um médico. E se você tiver problemas cardíacos, problemas de obesidade mórbida, uma série de outras coisas aí, pressão, não faça isso sem consultar seu médico e nutricionista. Tá ok? Um abraço a todo mundo aí.